Falar inglês cansa! Saiba o porquê e como eliminar esse cansaço! Você já parou para se perguntar por que é cansativo ficar falando inglês? Ou mesmo quando você está numa aula de idiomas falando bastante, às vezes você praticou pouquíssimo algumas frases, super simples aliás, mas mesmo assim a aula parece que foi muito densa e super exaustiva. Tanto para sua boca quanto para sua cabeça. Pode perguntar para qualquer pessoa que teve que morar em um outro país estrangeiro durante um tempo. Pergunta para ele. Os primeiros dias, você não achou muito exaustivo falar inglês? Nesse processo cansativo de aprender uma língua, muitos alunos acabam ficando desmotivados ou até pensam que não são inteligentes o suficiente. Mas acredite, isso não se deve à sua capacidade cognitiva. Se deve mais aos seus músculos do aparelho fonador. Falar a língua mãe, no nosso caso o português, nossa língua nativa, é igual a caminhar. Já falar uma língua estrangeira é igual a correr. Essa é uma analogia muito boa, quando a gente vai comparar o nosso desempenho quando a gente está falando. Caminhar é um ato super natural, certo? A gente nem pensa para ir de um lugar ao outro, a gente simplesmente caminha. Isso é falar português, uma caminhada. Claro, se a gente fala muito, até uma caminhada uma hora pode cansar. Já correr é algo que a gente faz em situações mais específicas. Uma situação urgente, né, de pegar um ônibus, ou quando a gente está fazendo exercício. E isso cansa bem mais, certo? Chega uma hora que a gente não aguenta mais correr e quer voltar para a caminhada. É isso que acontece quando a gente fala uma língua estrangeira. Claro que depois que a gente pratica muito, o inglês ele pode virar uma trotada, digamos assim, no qual você aguenta ficar muito mais tempo sem cansar. Mas isso depende, sabe do quê? De prática, e não do conhecimento teórico que você tem. É por isso que dentro de todas as áreas da linguística, eu estudo tanto a fonologia quanto a fonética, para ensinar idiomas. A fonologia e a fonética, elas pensam nos movimentos e os sons que o nosso corpo faz para a gente se comunicar numa língua. Está muito mais vinculado aos músculos e ao aparelho fonador do que apenas ao intelecto ou ao significado, à semântica das palavras. E nós podemos entender perfeitamente por que falar português é caminhar e, às vezes, falar uma língua estrangeira é como correr. Pode ser correr uma maratona, uma trotada, uns 100 metros, depende da sua prática. O termo aparelho fonador, ele se refere a todos os músculos envolvidos na atividade de fala. E é importante você saber disso para você conseguir se expressar em outro idioma. O aparelho fonador é composto por todos os músculos e órgãos responsáveis pela fonação humana, ou seja, pela capacidade que a gente tem de se comunicar através da fala. Tal conjunto tem uma musculatura específica, de acordo com a língua que você fala, uma vez que cada idioma tem sons, ou seja, fonemas, específicos, que eles se repetem mais ou menos. Quando a gente é criança, no nosso período crítico de aprendizado, os nossos músculos eles vão se consolidando, se constituindo de acordo com a nossa língua nativa, a língua que a gente está exposto diariamente. Se a gente fala português, um fonema fricativo dental, ele nos soa muito estranho, uma vez que a gente não exercita esse tom no português, que é o famoso TH do inglês. Tem o vozeado e o desvozeado. E o a gente tem que colocar a língua entre os dentes. E essa língua nos dentes, às vezes até parece que é a língua presa pra gente, né? Ele tem essa impressão. Você sabia que, por exemplo, no espanhol da Espanha, as fricativas também são muito comuns nas palavras que tem Z? E é por isso que os indígenas no passado consideravam o espanhol dos invasores como uma língua de cobras. E ficar fazendo esses movimentos bucais diversas vezes para falar faz o nosso aparelho fonador cansar rapidamente, pelo menos os fonemas que a gente não tem. E qual é a solução para ficar fluente e para poder falar se cansando cada vez menos no idioma estrangeiro? É decorar regras e traduções? Não, correr todo dia. Quer dizer, praticar os músculos o máximo que possível, se expondo ao funcionamento real de um idioma. Um exemplo. Um alemão, ele tem muita facilidade para aprender inglês. E não pelo fato deles serem mais inteligentes ou mais filosóficos, esses estereótipos que a gente fica criando, mas pelo fato de o aparelho fonador de um alemão ser muito próximo a de um falante de inglês. Da mesma forma, eles têm muito mais dificuldade de aprender espanhol do que nós, falantes do português. E já a gente tem mais facilidade de aprender espanhol
pela questão do aparelho fonador. E você concorda comigo que, se a gente tem um aparelho fonador com um desempenho específico a depender da nossa língua mãe, falar uma língua estrangeira exige obstáculos específicos? É por isso que métodos tradicionais importados de outros países muitas vezes não funcionam para nós brasileiros, porque eles se baseiam em questões muito genéricas, que não são específicas de cada nacionalidade. Ou seja, eles não são específicas das nossas dificuldades, de um falante de português, quando um falante de português vai aprender inglês. Por isso, eu te garanto, se você estudar o inglês focado em fonologia, e mais especificamente nos fonemas que nós temos dificuldade de pronunciar, a gente vai sempre fortalecer os músculos que o nosso aparelho fonador não está acostumado. E assim, de um estado de sedentário, você vai ficar cada vez mais um atleta no idioma. É só dessa forma, com prática constante e revisão, que a gente chega à fluência. E aí, você curtiu saber como a fonologia e a fonética podem te ajudar a desenvolver o seu inglês? Então escreve aí que em breve tem mais conteúdos desses temas.